Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live semanal, né? Tô sempre começando aqui um pouquinho antes para dar tempo de todo mundo se conectar, vocês receberem o aviso de que eu já tô aqui online. E hoje, pelo que vocês viram, vamos falar sobre armadilhas nos investimentos. Então, onde que você pode acabar se dando mal por falta de educação financeira mesmo, né? Então eu falo, sempre importante, se você decide correr um risco, mas você está consciente daquele risco, eventualmente você tem alguma perda, ok, faz parte do jogo justamente porque a gente tem riscos também, né? Agora, o problema é que a maioria das pessoas acaba tendo perdas e sofrendo aí então prejuízos e até ficando com ranço de mercado financeiro por falta de conhecimento. E eu vou até começar porque para quem já me segue há mais tempo aqui no canal do YouTube, sabe que eu já falei várias vezes sobre ciladas, né? Mas era um contexto diferente. Por quê? Quando eu tava falando de ciladas, né, quando eu comecei aqui o canal, a gente começou em 2017, a gente tinha um outro contexto. Os juros já estavam caindo, mas eles estavam num patamar muito alto ainda, né? A gente ainda tinha juros básicos aí de 2 dígitos. Então, a maioria das ciladas, o que que era? As pessoas estavam muito acomodadas com renda fixa, com coisas de risco baixo. Então, as ciladas eram aquelas alternativas de investimento em que você deixava de ganhar, né? Então, aquela coisa meio, poxa, pisei na bola. Então, eu falava muito, poupança, super segura. Mas a diferença de rendimento era muito grande comparado a outras alternativas seguras, como o Tesouro Direto, por exemplo. Alguns fundos de previdência mais tradicionais, antes, né, de uma última mudança na regulamentação, então a maioria dos fundos eram muito conservadores. Eles compravam títulos públicos, algo que você podia fazer pelo Tesouro Direto, e cobravam muito mais caro por isso. Tinha uma série de pegadinhas, né, com taxa de carregamento, cobravam taxas de administração muito mais caras. Então você conseguia migrar o seu dinheiro para outra alternativa com o mesmo risco e pagando menos, tendo um custo menor, isso revertia para você. Título de capitalização também, que continua sendo uma cilada, só que assim, ele também no máximo você vai resgatar um pouco menos, no momento você vai resgatar a mesma coisa daqui a um tempo, então você não vai ter uma grande perda visível de dinheiro. É um custo de oportunidade, você está deixando de ganhar. Então, eu comparava isso mais com ciladas. Hoje eu quero falar sobre armadilhas, porque o cenário mudou. Embora a gente esteja aí numa trajetória de subida dos juros, né, com o Banco Central aumentando a Selic, a gente está falando de uma Selic que está em 2,75 e a gente não tem um cenário que ela vai voltar acima de 2 dígitos e não vai ser uma mudança que vai fazer as pessoas voltarem a investir maciçamente só em renda fixa. Muita gente começou a migrar para produtos mais sofisticados, para aplicações um pouco mais arriscadas, e isso é positivo, né? É sinal de que a gente está tendo um mercado um pouco mais maduro, mais diversificado do que ficar todo mundo só na poupança ou fazendo CDB de banco grande. Só que essa mudança não se deu com uma educação financeira, então não adianta você querer fazer algo sofisticado se você não se preparou para isso. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Vou fazer uma analogia de dia a dia. Então, por exemplo, como eu falei para vocês dessa cilada. Então, por exemplo, cilada, imagina que você alugou um apartamento para passar o final de semana na praia. Alugou aí pelas redes, por alguma dessas plataformas. Você chega lá, tipo, o apartamento não é tudo aquilo. Você achou que ia estar um pouco mais equipado, não fica tão perto da praia assim, você achou que era melhor, tal. Ou seja, poderia ser melhor, né? Não chegou nas suas expectativas, mas ok, você vai conseguir aproveitar o final de semana, você não vai deixar de ir pra praia por causa disso, você vai. Então pode ser uma cilada, né? No sentido de não era tudo aquilo que você pensava, talvez você não vai conseguir fazer toda a programação que você imaginou, mas tudo bem. A armadilha, a gente já começa aí o quê? Para um campo um pouco mais arriscado. Então imagina, eu aluguei o apartamento e chego lá, o apartamento não existe. Ou ninguém tá sabendo da minha reserva. Eu paguei, não tem nada aqui no seu nome. Você não conseguiu nada. Ou de repente você chega e o apartamento fica localizado num lugar muito diferente do que você imaginava. Um lugar que você acha meio perigoso, que você não conhece, que você se sente um pouco em risco. Isso a gente já vai indo pro campo de uma armadilha. Não é só passar um final de semana um pouco menos confortável do que você imaginava. Você já começa a ir pro perigo. Então é isso que está acontecendo agora também. Quando a gente tinha juros mais altos e as pessoas investiam maciçamente em renda fixa,
a gente tinha ciladas. No máximo você estava deixando de ganhar, você tinha oportunidade de aumentar o seu rendimento, diminuindo os custos, mas mantendo o risco. O problema é que agora as pessoas estão indo em busca de retorno e tem mais risco. E novamente, não tem nada de errado com isso, né? O grande mote de finanças é mais risco, você tem uma expectativa de maior retorno, mas você tem que saber que riscos você está correndo. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu separei aqui alguns casos que provavelmente vocês já devem ter visto. Se não investiram ainda nesses tipos aqui que eu vou citar, provavelmente vocês já viram, alguém comentou com vocês, conhecidos, amigos, um gerente, um assessor de investimentos já ofereceu isso para vocês. Então vamos comentar aqui onde podem estar as principais armadilhas. Bom, primeiro lugar, né? Vamos começar com os fundos multimercado, né? Geralmente para quem começa a migrar para um pouco mais de risco, saindo aí da renda fixa, o multimercado, ele é um meio termo entre você ir direto para ações, por exemplo, que são mais arriscadas, ou ficar na renda fixa. Eu já expliquei aqui várias vezes essa diferença, né? Que a renda fixa, ela, quando você investe em renda fixa, você está fazendo empréstimo, e quando você investe em ações, você está sendo sócio daquele negócio. Os fundos multimercado, eles são misto. Então, como o próprio nome dele diz, ele é multi. Ali dentro, né, existe uma equipe especializada, né, que vai tomar as decisões. Então, você coloca o dinheiro, essa equipe toma as decisões. Então, a gente pode ter de tudo. Eles podem comprar títulos do governo, podem investir em renda fixa de bancos, de empresas, em ações, em moedas, em ouro, investimento no exterior. Então, realmente, é um tipo de investimento bem abrangente. E por ser abrangente, muitas vezes alguns riscos se compensam ali dentro, né? Eu tenho ações, mas eu também tenho renda fixa. Então, se as ações caem num dado momento mais turbulento, a renda fixa segura um pouco a onda. Diferente de um fundo de ações que tem muito, não tem 100% de ações, mas tem um percentual muito mais, inclusive tem que ter por norma, né? Pela questão fiscal, para se enquadrar como um fundo de ações. O problema que é, gente, é uma zona cinzenta que começa ali, porque não é papum, não é preto no branco. Fundo multimercado, fundo de ações. A gente tem um contínuo de risco. Então, a gente tem os fundos multimercado que dentro ali dessa categoria são mais conservadores, então eles não são tão conservadores quanto a renda fixa, mas eles investem mais em renda fixa, não fazem tantas apostas, não se alavancam, né? Que é quando o fundo investe muito mais, né? Assim, mais do que o patrimônio dele, normalmente usando opções, contratos futuros, né? Então, são fundos mais conservadores e você tem fundos multimercado que são quase fundos de ações, são praticamente fundos de ações. Tem um pezinho ali só a classificação, que isso comentei com vocês. Por questões, às vezes, de enquadramento fiscal, não conseguem ser fundos de ações, mas são quase, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque quando você tem uma oferta aí de fundos multimercado, normalmente, né, você vai ver que o gerente, um assessor te manda algumas opções, eles não vão ser todos iguais. Então, como distinguir? Né? Então, primeiramente, né, você vai ver que tem a classificação, né, o nome dele vai vir como fundo multimercado, ele vai ter uma tributação de multimercado. Normalmente, o que os bancos e as corretoras têm feito é uma classificaçãozinha, então você consegue ver, né? Então, ela pega todos os fundos multimercado, por exemplo, ela vai te comparar. Maior risco, menos risco, eu já vi, por exemplo, corretoras às vezes fazem uma escala numérica, então, por exemplo, 1, 2, 3, assim, são os mais conservadores. Tem fundo que chega no número 30, 30 e pouco, são os mais arriscados, são os quase de ações, os que têm muitos investimentos que são mais arriscados. Então é interessante você dar uma olhada, porque senão você acha que você está colocando tudo, que é tudo igual e não é. E inclusive o interessante é que você tenha tipos diferentes. Porque assim, se eu só tiver os multimercados mais conservadores, a minha expectativa de retorno vai ser um pouco mais do que a renda fixa. Mas se eu colocar tudo só nos multimercados mais arriscados, na hora que dá um problema aí, né, que a gente já viu esses momentos de maior estresse, variação de moeda, de bolsa, você perde muito também. O ideal é você ter tipos diferentes, porque aí você também tem equipes de gestão com cabeças diferentes, alguns que se posicionam querem ser mais conservadores, os outros que querem ser mais arriscados são quase, né, ali um fundo de ações. Então é interessante vocês olharem isso para não caírem na armadilha de falar, poxa, mas eu achei que era um fundo multimercado e eu perdi mais, ou a mesma coisa que um fundo de ações. Provavelmente era um fundo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão você coloca muito numa categoria, ou também coloca tudo nos conservadores e vai falar assim, nossa, isso aqui é uma droga, tá rendendo um pouquinho mais que o CDB que eu tenho. Tô pagando 2% de taxa de administração e não tô tendo um retorno condizente, e na hora que o negócio cai, ele pode cair também mais
e na renda fixa eu não teria esse mesmo tipo de risco, tá ok? E é interessante falar porque existem alguns fundos que eles não são, assim, os multimercados como a gente está acostumado, igual eu falei para vocês, eles são fundos praticamente de ações ou de commodities, mas pela classificação, eles não podem ser fundo de ações. Então, por exemplo, eu dei uma olhada, né, em algumas corretoras aqui. Então, por exemplo, fundo de ouro, que investe em ouro, ele é classificado como multimercado, mas qual que é o mote dele? Qual que é o objetivo dele? É investir em ouro. Ouro é uma commodity, eu já comentei com vocês aqui, né? Commodities variam mais do que ações, às vezes mais do que as moedas. Então, quer dizer, de repente você colocou num fundo multimercado. Ah, beleza, eu tô investindo em ouro, mas é um fundo multimercado. Mas ele vai ser muito mais arriscado do que o multimercado que tem renda fixa, que tem ações, que tem moedas ali, né, como forma de proteção, né, em alguns momentos. O fundo investiu em dólar, porque se houver um momento de turbulência, todo mundo corre para as moedas fortes e aí você vai ganhar mais tendo investimento em dólar. Então tem que tomar cuidado. Alguns fundos de investimento no exterior de ações, por exemplo, que replicam o índice S&P americano, que querem investir no setor de tecnologia, né, da bolsa americana, bolsa chinesa, bolsa europeia, eles não podem ser classificados como fundos de ações, porque o fundo classificado como FIA, eu já comentei isso aqui algumas vezes também, o fundo de investimento em ações, ele tem uma tributação mais favorável, de 15%, independente do tempo que você fica investido, ele não tem come cotas. Mas isso o quê? É para incentivar o investimento na bolsa brasileira. O governo não vai te dar isenção fiscal para você investir na bolsa internacional. Isso é bom como forma de diversificação, mas não é interesse. O governo não vai te dar uma vantagem fiscal por causa disso. Então, esses fundos são classificados como multimercado, mas se você olhar, ele é um fundo de ações. Eu mesma tenho um fundo lá, ele é classificado como multimercado, ele tem come cotas, a tributação dele é como de um multimercado, mas se eu olhar lá no regulamento dele, na descrição do fundo, o objetivo dele é replicar o fundo, o índice S&P 500, que é a referência, é o equivalente ao Ibovespa que a gente tem aqui, é o equivalente à Bolsa Americana. Então eu sei, para mim isso é um fundo de ações, ações Bolsa Americana. Não é um fundo multimercado, embora a classificação dele seja. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso também, tá? Não se leve apenas pelo nome. Veja a descrição. Além desse risco, vocês vão ver que esse tipo de fundo, naquela classificação de risco que eu comentei antes, vai estar no risco maior. Por quê? É um fundo de ações, um fundo de ouro, é um fundo de commodities, na verdade. Né? Então, inclusive tem fundos também aqui que gostam, né, que são praticamente fundos de ações, mas eles preferem ter uma classificação multimercado. Então, vocês vão ver às vezes alguns uns fundos que aparecem como o long bias. Então, ele tem um viés comprado, mas ele não quer ter a obrigação de ficar com aquele mínimo de 67% investido em bolsa, para ter a classificação como FIA, ter uma tributação mais vantajosa. Ele quer poder, em alguns momentos, falar, não quero ter a obrigação de ficar com esse 67%. Então, ele busca isso, então também tem que olhar no regulamento, porque às vezes ele vai te falar, olha, eu sou um multimercado, a tributação ele vai colocar lá que é como de um multimercado, tem come cotas também, mas ele vai ser mais arriscado, porque sim, ele não tem a obrigação de ficar com aquele mínimo de 67%. Como fundo de ações, mas em algum momento que o gestor achar que está valendo muito a pena, que a bolsa é uma grande oportunidade, ele pode sim alocar até mais do que isso, em dinheiro em bolsa. Mas em momentos que ele achar desfavorável, ele não precisa manter esse mínimo só por conta da classificação e da questão tributária. Ok? Então isso que eu queria comentar com vocês, para vocês não colocarem todos os multimercados aí no mesmo balaio. Muitos deles são fundos de ações e commodities, eles apenas têm essa classificação pela questão tributária, ok? Outra questão também, já que a gente falou sobre os fundos internacionais, é uma forma muito interessante para quem quer investir, né? Deixar o dinheiro em reais, investir aqui no Brasil, sem ter que abrir conta lá fora, sem ter que converter o dinheiro, ter a vantagem de, na hora que resgatar também, já ter a tributação aqui, tudo certo, não precisar fazer, né, nenhuma conversão de moeda, nem fazer lançamentos em campos específicos na parte de declaração. Funciona bem, permite que faça-se com valores mais baixos, né, porque hoje com a cotação alta do dólar é difícil você remeter, né? Eu comento com alguns clientes, falo, se você remeter hoje
US$ 1.000, você vai ter que gastar uns 5.500 a R$ 6.000, né? Dependendo da taxa de câmbio que você pegar, algumas outras taxas e tal. E US$ 1.000 não vai te permitir fazer tanta coisa lá fora. Tem alguns fundos aqui que te permitem, como esse que eu comentei com vocês, que replica a Bolsa Americana, ou específico em alguns setores, ações de tecnologia, ações chinesas, mercado europeu, tem muita coisa, com valores menores disponíveis. Alguns a gente vê a partir de R$ 1.000, a partir de, alguns eu já vi até a partir de R$ 500, mas a maioria é em torno de R$ 1.000, então já é bem mais vantajoso, né? US$ 1.000 te custaria muito mais para fazer isso, então você consegue fazer. Só que existem normalmente fundos que fazem duas versões. Então, esse que eu invisto, por exemplo, ele tem, né, uma versão dessa, que ele simplesmente é o investimento, o rendimento dele está atrelado ao índice, então, da Bolsa Americana, ele procura replicar isso, né? E tem outros fundos que normalmente eles colocam o quê? Dólar no nome. Então, você vai ver lá, é o mesmo fundo, XPTO, FIM lá, Fundo de Investimento Multimercado, por essa classificação que ele tem, e o outro vai ser XPTO dólar, FIM. Então, o que acontece? Normalmente, quando tem dólar, são fundos que não têm proteção cambial. Porque como que funciona, né? O gestor, ele monta um veículo aqui no Brasil, você investe o seu dinheiro em reais, e aí eles vão converter, normalmente, esse dinheiro em dólar para investir num veículo lá fora. Né? Se ele vai investir em ações da Bolsa Americana, normalmente eles não compram BDRs aqui, a maioria prefere investir lá fora, só que aí vai ser um montante maior, porque ele vai juntar o meu dinheiro, o seu, do fulano, do ciclano, um montante maior, converte em dólar, eles conseguem fazer isso num volume maior, com taxas menores, então esse dinheiro, né, se converte de uma forma mais eficiente e ele faz investimentos lá fora. O problema é que ele está investido em dólar lá, mas o que? Ele tem que me passar uma cota aqui em reais, porque eu tenho dinheiro na corretora, no banco aqui, eu não posso ter dinheiro em dólar no Brasil, né? Eu tenho que, o que eu tenho investido aqui tem que estar em reais, eu não posso ter conta, né, com saldo em dólar, investimentos com valor em dólar, a não ser que você tenha a corretora lá fora, né, a conta lá fora, aí tudo bem, você vem em dólar, mas se a sua corretora é aqui, a sua conta é aqui, você tem que vir em reais. Então, o que acontece? O fundo que simplesmente investe, olha, fala, eu quero investir e quero replicar, por exemplo, o S&P 500, lá, ele faz uma proteção cambial. Então, ele vai fazendo isso de forma o quê? Que o meu rendimento, então se a Bolsa Americana hoje rendeu 0,5%, o meu rendimento tem que ser o mais próximo possível disso. Vão ser descontados os custos do fundo, a taxa de administração, mas tem que ter o mais próximo disso. No fundo que não tem essa proteção cambial, o seu rendimento, além de ser o rendimento das ações, né, ou em que esse dinheiro foi investido, você vai ter o impacto do dólar também. Então, se o dólar se valorizar, você ganha, porque o seu dinheiro está aparecendo em reais. Se o dólar se desvalorizar em relação ao reais, você perde aqui. Então, o problema é que fica um pouco poluído. Você começa a ver o seu rendimento e você não sabe se ele veio do câmbio ou se ele veio das ações. Até porque você não consegue ver a carteira do fundo como um todo. Essa que é a questão, né? Normalmente você sabe mais ou menos o que o fundo tem, ele te fala quais são as principais ações, mas você não vai saber ali na risca certinho, olha, ele tem 10% de Apple, ele tem isso, ele tem aquilo, você não vai conseguir. Então você começa a ver um misto daquilo. Tem gente que fala, eu quero sim ter o meu investimento atrelado a dólar também. Tudo bem, mas dê uma olhada nisso, porque às vezes você não quer. Você pode, por exemplo, olhar lá e falar assim, poxa, mas o índice S&P tá subindo 12% no ano, por que o meu rendimento tá dando só 7%? Tô jogando aqui os números, tá, gente? Por quê? Aí você vai falar assim, realmente, você fala assim, a bolsa americana subiu, mas o dólar, se a gente pegar no começo do ano, ele deu uma desvalorizada em relação agora, né? Então, você teria perdido no câmbio. Se você não presta atenção nisso, você começa a achar, você fala, mas esse fundo aqui é picaretagem. Poxa, a bolsa tá dando 12%, a bolsa americana dando 12%, por que meu fundo tá dando só 7%? Porque você tá perdendo no câmbio também, às vezes você não reparou nisso. Você olha lá e fala, poxa, mas a taxa de administração não deu tudo isso, nem os custos do fundo não daria essa diferença toda. Então tem que tomar cuidado, porque não é o fundo que está sendo ineficiente, o problema é o câmbio. Eu particularmente gosto de separar. Então, se eu vou investir em bolsa americana, bolsa europeia, qualquer lugar, eu quero o rendimento do índice, tá? Mas se meu dinheiro está marcado em reais aqui, eu não quero variação cambial. Se eu quiser o meu dinheiro em dólar, eu prefiro fazer isso, abrir uma conta lá fora, numa corretora lá fora, remeter meu dinheiro, porque aí de fato ele está em dólar, tá lá, entendeu? Mesmo que eu quiser converter para reais, falar, ok, eu remeti US$ 1.000. No meio do caminho,
o câmbio caiu e tudo mais, ok. Mas enquanto esse dinheiro estiver lá na conta no exterior e eu não trouxe ele de volta para cá, eu, teoricamente, não realizei essa perda cambial. Eu posso esperar. Quando o seu dinheiro tá aqui, fica esse sobe e desce, toda hora marcando na sua cota, entendeu? E você se perde um pouco ali. Às vezes pode acontecer o contrário. O câmbio tá subindo muito, o dólar tá se valorizando e aquela ação, por exemplo, que você comprou, ou o fundo que você comprou, tá caindo. Não tá indo bem, não tá sendo eficiente. Mas você acha que o negócio tá bombando porque o dólar tá lá em cima. Mas é uma coisa artificial, porque o gestor do fundo não tem gerência no câmbio, né? Isso são várias forças de oferta e demanda do mercado mundial. Então você acha que o gestor está sendo super eficiente na gestão daquele fundo e na verdade o efeito é do câmbio. Então eu particularmente gosto de separar. Porque aí se realmente você tiver um fundo lá que tem proteção cambial e você fala, poxa, o S&P tá dando 12% e meu fundo tá dando 9%, tá dando 7%, tem alguma coisa errada. O gestor não tá conseguindo replicar isso, os custos estão muito altos, tá acontecendo alguma coisa. Te acende ali uma luz amarela, vermelha, e você começa a ver se realmente vale a pena ficar nesse fundo. Quando tem o efeito do câmbio, você fica muito no escuro, né? A coisa fica muito mascarada. E a maioria das pessoas, né? Se você não é do mercado, você não vai ficar acompanhando a cotação do dólar todo dia. Você não vai todo mês pegar o fundo e ver, ele rendeu tanto. Quanto que o câmbio variou nesse mês? E quanto que as ações variaram nesse mês? Ainda mais se não for um fundo específico como esse que eu comentei com vocês, de um índice S&P 500. É um fundo que investe em empresas de tecnologia. Como é que você vai saber exatamente? Pô, mas tem Apple, tem Google, tem Facebook, tem Microsoft? Não tem? Qual o percentual? Você não consegue fazer essa conta, você se perde ali e você não tem como avaliar a eficiência do gestor que você tá. Então eu gosto de separar. Eu falei isso também quando eu fiz uma outra live sobre como investir, né, em bolsa americana, que tem como você comprar as BDRs, né, que são os recibos que representam ações americanas aqui na bolsa, mas o problema é isso, elas também têm essa amarração de dólar com a ação, então não tem muito. Se eu comprar uma BDR de Apple no Brasil, vai estar atrelado com dólar junto, eu vou ter que ficar fazendo conta separada, né, que a gente chama de atribuição de performance. Eu vou ter que ver, bom, a variação dela, quantos por cento veio do dólar, quantos por cento veio da ação de Apple mesmo. Então eu prefiro separar, então tomem cuidado, porque em atendendo clientes também, muitas vezes a gente falava, olha, vamos fazer o fundo tal. Aí quando a pessoa procura, eu faço esse ou faço o que tem dólar no nome. Então acaba tendo essa pegadinha mesmo, tomem cuidado. Partindo para uma outra categoria que eu comentei semana passada também, fundos imobiliários. Então, o que a gente pode ter de armadilhas ali dentro, né? A coisa mais óbvia, né? Sempre quando eu comento de fundos imobiliários é que assim, ok, a pessoa pode falar, quero investir em imóveis porque eu acho que vale a pena, tenho uma boa perspectiva, quero diversificar, não quero ter só investimentos em tesouro, em títulos, eu quero, né, um fundo que invista em coisas físicas mesmo, em imóveis. A primeira coisa você tem que saber as categorias, que são muito distintas, né? No cenário atual, eu comentei na semana passada, então a gente tem fundo que é foco em shopping, fundo em galpão logístico, fundo em laje comercial, prédios de escritórios. A gente tem fundos mistos também, fundos que investem em lojas, mesmo comerciais, alguns fundos com foco em residencial. Então, primeiro você tem que saber o que você está comprando. Não joga todo mundo dentro do mesmo balaio, porque vai ser muito importante. Na semana passada a gente fez esse exercício de ver o que seria interessante num cenário pós-pandemia, né? Considerando o que a gente tem de informações agora e tentando, né, fazer algumas elucubrações sobre o futuro, o que a gente poderia ver. Então, essa é a primeira grande armadilha. Você tem que pegar e entrar no prospecto do fundo e ver, porque normalmente, quando eles começam a captação, eles já têm alguns negócios ali em vista. Eles precisam captar o dinheiro, mas normalmente eles já fizeram um levantamento, já sabem, olha, quais imóveis estão à venda, que fazem sentido no escopo que o fundo pretende atuar. Então eles já sabem, eles precisam do dinheiro, mas normalmente eles já têm até muitas coisas engatadas. E eles costumam falar. Ainda que ele não fale, olha, vai ser o prédio ABC num tal lugar, normalmente ele vai falar um edifício no centro de São Paulo, um edifício na zona sul do Rio de Janeiro, um edifício em Salvador. Normalmente as linhas gerais ele vai te falar. E é importante você saber também, né? Porque às vezes você pega uma pessoa aqui que é de São Paulo, que está acostumada aqui, que é um mercado mais dinâmico, um valor de aluguel mais caro, aqui as coisas giram mais rápido, e aí de repente o fundo não vai investir só em São Paulo, né? Ele vai pegar, olha, eu vou pegar prédio de escritório, mas não só no Brasil, vou pegar não só em São Paulo, vou pegar em outros lugares também, vou pegar no Rio, vou pegar no Nordeste, vou pegar no Norte do país.
E são mercados totalmente distintos, né? Para quem vê aí a parte de imóveis, não tem aquele ditado que é localização, localização, localização? Então tome cuidado também, porque às vezes você está investindo num fundo imobiliário achando que é padrão mercado São Paulo e não é bem assim. Mesmo se você pegar o estado de São Paulo, né? A minha família é do interior, não é a mesma dinâmica daqui. Os preços de aluguel são diferentes. O aluguel comercial é diferente também. Então, dê uma olhada no prospecto do fundo. Se é um fundo que já é existente, ele vai te mostrar ali. Se é um fundo que está captando pela primeira vez, normalmente ele traz isso, que é o que a gente chama de pipeline ali. Então, os negócios que ele já tem mais ou menos engatilhados ali na linha, né? Pelo menos ele vai te falar onde fica, que tipo de imóvel é. Você vai ver, né? Normalmente os fundos têm essa segmentação mesmo. É difícil você pegar um fundo que vai jogar tudo lá dentro do escritório, com galpão, com shopping. Alguns são mistos, mas imóveis mais parecidos. Então, imóvel comercial, né? Eu comentei de um fundo semana passada que investia em faculdades, né? Prédios de faculdades e lojas comerciais, mas normalmente pontos próximos também, né? Não são coisas tão distintas porque é difícil, né? Você tem que ter uma equipe especializada em administrar aquele tipo de imóvel, aqueles contratos de aluguel, imóveis que exigem determinado tipo de manutenção, a precificação de aluguel é muito diferente, então é importante vocês verem isso. E uma coisa que eu comentei semana passada também, quando eu estava falando dos maiores fundos imobiliários do Brasil, na hora que você pega a descrição deles, você vê que muitos não são fundos que compram imóveis diretamente. Você vai falar assim, poxa, mas fundo imobiliário não é para comprar imóvel? Ele tem que comprar, ele tem que investir em ativos que tenham rendimento atrelado ao mercado imobiliário. Então, o mais óbvio, realmente, se eu quero um rendimento atrelado ao imobiliário, é comprar um imóvel, alugar, vender, né? Mas o que eu posso fazer também? Eu posso comprar uma dívida associada e posso comprar ações de empresas, de construtoras, de administradoras de shopping center, incorporadoras que atuam nessa área. Então, os maiores fundos que eu peguei atualmente, os que a gente pega em patrimônio, são fundos que não são fundos de tijolo, que a gente fala, que compram, né, ali então imóveis propriamente, mas são fundos que compram papéis, CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Então ele tem a mesma vantagem fiscal de um fundo imobiliário. Você tem isenção nos rendimentos que são distribuídos mensalmente, né? Você só tem a tributação se você vender a sua cota com ganho, tudo mais. Só que é um fundo que, na verdade, você acha que você é dono do imóvel, mas você não é. O que acontece? Os CRIs, normalmente, eles são securitizações. Então, você tem ali uma empresa que precisa de um imóvel específico, uma sede, uma fábrica, um galpão. Ela não quer imobilizar o dinheiro dela, porque o negócio, ela precisa de capital de giro, o negócio dela não é imobiliário. Então, ela contrata uma empresa, fala, olha, eu preciso que você construa para mim um prédio assim, 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 passa todas as especificações de tamanho, né, metragem, como ela quer que seja, não sei o quê. E ela vai fazer com essa empresa um contrato que a gente chama de atípico, né? Não é um contrato de aluguel começo que a gente está acostumado de vence em 3 anos, você consegue sair antes sem multa se você negociar. Normalmente esses contratos atípicos são contratos feitos para períodos longos, 10, 15 anos. Por quê? O valor desse aluguel vai ser justamente para compensar a construtora, né, a empresa que construiu esse imóvel especificamente para você, porque talvez ela não construiria simplesmente pela demanda de mercado, ela construiu porque essa empresa pediu especificamente. Então são contratos longos, se a empresa rompeu o contrato antes, ela tem uma multa que é equivalente, em geral, ao valor do aluguel remanescente. Então, fiz um contrato de 10 anos. Ah, mas daqui 2 anos eu não quero mais ficar aqui. Tá bom, você pode sair, mas você vai pagar o aluguel, a multa vai ser referente aos 8 anos seguintes. Só que acontece, a empresa que faz a construção também não quer deixar o dinheiro imobilizado e só recuperar daqui 10 anos. Ela precisa de dinheiro para fazer novos lançamentos, novas construções. Então ela securitiza isso. Então ela cede esses recebíveis, né? Fala, olha, eu tenho um contrato aqui com a Petrobras, ó, ela vai me alugar esse prédio administrativo aqui durante 10 anos, ok? Então ela cede isso para alguém, né? Normalmente é uma empresa, né, que se faz as securitizadoras e distribui isso para os investidores, que podem ser fundos imobiliários, podem ser pessoas físicas também. Então aí você tem uma dívida que é atrelada ao imóvel. Se por acaso a Petrobras sair antes, ela tem que pagar essa multa. Se por acaso ela der calote e falar, não, quebrei, não tenho dinheiro para pagar a multa, não sei o que, você fica com o imóvel, a garantia é o imóvel. Então, indiretamente, quem tem o CRI, seja o fundo ou a pessoa física, é um dono indireto, né? É como quando você pega um empréstimo no banco. O imóvel está alienado.
Enquanto você estiver pagando bonitinho, o imóvel é seu, mas se você deixar de pagar, o banco pode ficar com o seu imóvel para garantir a quitação da dívida. Então é mais ou menos assim. Então é ruim? Não descaracteriza um fundo imobiliário investir em CRI, mas a questão é, você pode fazer isso como pessoa física também, sem ter que pagar a taxa de administração e inclusive escolhendo. Olha, eu quero fazer um CRI. Quem é o devedor? É a Petrobras. Quem que é o devedor? O Pão de Açúcar, são as Casas Bahia, é tal empresa. Não precisa nem ser uma empresa do ramo imobiliário, o devedor que está do outro lado. Quem constrói o imóvel, sim. Então, eu particularmente também prefiro investir no CRI, diretamente, porque eu escolho quem é o devedor, quem está devendo para mim o dinheiro, eu consigo ler todas as cláusulas daquele CRI, eu vou ter o benefício fiscal também, né? Não vou é um produto isento de imposto de renda. Para que pagar a taxa de administração para você fazer num CRI, num fundo de CRIs, né? Você acha que você está comprando imóveis, mas na verdade você não está. A única vantagem, talvez, é porque alguns casos desses que eu comentei com vocês de securitização, às vezes não vem a mercado para nós, pequenos e médios investidores, varejo. Às vezes é um contrato grande, então, por exemplo, olha, é um imóvel lá e o fluxo de aluguéis equivale a 100 milhões. Às vezes tem um fundo que vai lá e fala, olha, eu quero tudo, eu tenho patrimônio aqui para investir, eu tenho 100 milhões, então ele vai lá e compra tudo. Aí a empresa que está securitizando isso, a construtora que está cedendo esse crédito, não precisa passar por todo o processo burocrático, que é caro também, né? Normalmente você tem que registrar isso junto à CVM, aí você tem que contratar os distribuidores, as corretoras para levarem essas aplicações junto aos investidores, então é um processo caro, né? Então, às vezes, para quem está cedendo crédito, vale a pena vender diretamente para um fundo. Mas eu acho que como pessoa física, se eu fosse investir num fundo imobiliário, eu de fato preferiria os fundos que são de tijolo, que compram imóvel, porque aí sim, você está comprando imóveis, você tem a vantagem, né, de com um valor menor você poder diversificar. Você não é dono de um imóvel, se você não está juntando dinheiro para comprar um imóvel. Você pode ser dono de vários escritórios, pedacinhos de vários galpões, de vários shopping centers. Então tomem cuidado, porque muita gente aí talvez está achando que tá num fundo que ele é dono de imóveis. Aí daqui a uns dias você vê uma reportagem, você vê alguém comentando que o fundo, né, o mercado imobiliário tá bombando, o preço dos imóveis subiu, e aí você olha o seu fundo e fala, mas meu imóvel não tá subindo. Por quê? Porque lá no seu fundo está sendo considerado o quê? O valor da dívida ali, do que você recebe, não se o imóvel está valorizando. O imóvel não é do fundo, né? A não ser que os devedores do CRI não paguem, aí sim, o fundo vai lá, aciona como o banco acionaria alguém inadimplente e toma o imóvel de volta. Mas se não, você não está investindo diretamente em imóveis, você está investindo em dívidas atreladas ao mercado imobiliário. É um pouco diferente. Então, tome cuidado. Se você fala, não quero fazer CRI sozinho, não me sinto seguro, prefiro fazer num fundo, ok. Mas dê uma olhada, porque às vezes você acha que o seu fundo investe, está comprando imóveis, ele não é dono de imóvel nenhum. Ele tem a garantia, mas ele não é dono de imóvel nenhum. Tá bom? Outro aqui também bem interessante que sim, já existe, é um produto, né, um tipo de investimento que já existe há bastante tempo, mas que até então só era disponível para clientes assim private, de altíssima renda, normalmente exigia um valor inicial muito alto, e agora eles estão baixando o valor inicial, né? Eles ainda exigem que você seja investidor qualificado, que é aquele que ou você tem que provar que você tem alguma certificação, né, que garanta que você tem mais conhecimento do mercado financeiro, ou então no mínimo R$1 milhão investido. Mas aqui eu faço um parênteses porque assim, ninguém verifica isso, gente. Então se você chegar lá na corretora e falar eu tenho 1 milhão no seu cadastro, ninguém vai te perguntar. É diferente de quando você precisa pedir 1 milhão de crédito e o banco vai falar, tá bom, mas me prova que você tem patrimônio para poder, né, ir pagando essa dívida ao longo do tempo. Se você falar no seu cadastro da corretora que você, não, sim, eu tenho 1 milhão investido. Não tá tudo aqui, tá em outros lugares. Dificilmente eles vão te pedir o seu imposto de renda, por exemplo, para provar que você tem aquilo mesmo. Então, muita gente coloca para ter acesso, né? Porque alguns bons fundos mais sofisticados, não só esses de private equity, mas também multimercados de ações, exigem que você seja investidor qualificado. Eu já vi isso com clientes às vezes, e eram fundos que não eram muito mais arriscados que os outros. Eles tinham as duas versões. Quando você não era investidor qualificado, você tinha que colocar um montante mínimo mais alto. E se você quisesse fazer com um mínimo mais baixo, você tinha que declarar que você era investidor qualificado. Até então, que eu vejo hoje, ninguém verifica. Nunca vi nenhum gestor de fundo também vir e falar, escuta, mas você comprovou que esse cara era investidor qualificado mesmo? Só se der algum problema um dia, aí sim.
pode se questionar se a corretora veio atrás. Mas até então é muito raro. Então, qual que é o problema? Qual que é o grande risco aqui, né? Não sei se vocês lembram, para quem acompanhou, eu também fiz uma live há algum tempo falando sobre esses fundos de private equity, né? O que são? São fundos de participação. Diferente de um fundo de ações, que você também adquire participações em empresas, só que são empresas que já têm capital aberto, já negociam ações em bolsa, os fundos de private equity, normalmente, eles querem fazer o quê? Eles querem comprar participação em empresas que não têm capital aberto, são empresas fechadas, muitas vezes grupos familiares, negócios tradicionais, podem ser, mas que eles enxergam que tem um potencial, mas que precisa ser feita alguma lição de casa ali antes. Ou você precisa melhorar a gestão financeira da empresa, renegociar dívida, ou então mudar um pouco a gestão, modernizar, né? Às vezes a empresa já tem um público muito bom, já tem uma participação de mercado, mas ela precisa se modernizar. Então, o que essa equipe de gestão desse tipo de fundo faz? Vai comprar uma participação, vai fazer uma lição de casa ali dentro, vai melhorar a empresa, possivelmente pensando em trazê-la para o mercado para listar as ações dela na bolsa ou eventualmente até vendê-la para outro fundo interessado, para um concorrente, para alguém que queira entrar, por exemplo, no mercado brasileiro e não quer começar do zero, então adquire um negócio aqui, né, que já está andando. E é um tipo de fundo bem interessante, mas é um risco maior, né? Quando você investe no fundo de ações, as ações estão listadas em bolsa, então se você precisa sair, ok, você resgata. Cada fundo ali tem o seu prazo, né? A gente tem fundos que te pagam em 2 dias, alguns mais longos em 30 dias, mas ok, você tem. No caso do fundo de private equity, você tem primeiro a questão da iliquidez, porque fala, olha, eu comprei uma participação ali numa rede de restaurantes, mas eles não têm capital aberto, então por enquanto eu botei o dinheiro ali, não tem como eu te devolver. Eu preciso esperar, né, eu fazer as mudanças, as melhorias que foram planejadas ali, para que esse negócio se valorize e eu possa vendê-lo, né, para uma outra empresa, ou então abrir o capital em bolsa e captar dinheiro para ir voltar. Então você não consegue converter esse dinheiro do dia para noite. E algumas pessoas acabam confundindo, né? Ainda mais porque eles falam, não, mas você declarou que você era investidor qualificado. E às vezes a pessoa só declarou que ela era investidor qualificado, por quê? Ela viu ali o prospecto do fundo, as informações. Normalmente eles colocam ali o histórico de outros fundos que já foram geridos pela mesma empresa, por aquela equipe. E normalmente são, assim, os casos que dão certo são retornos muito bons. Mas por quê, gente? É um risco muito maior. Você entrou num negócio, mudou a gestão, renegociou dívida, fez uma série de coisas. Você tem que ficar uns anos, não é uma coisa que você faz do dia para noite. Alguns processos, inclusive esse de abertura de capital, são burocráticos. Então, normalmente são alguns anos. Então, as pessoas olham aquele retorno e acham muito bom, mas nem sempre estão cientes dessa questão da iliquidez que você colocou ali. É como você investir num negócio. Imagina, você alugou um imóvel, reformou, contratou gente, você acha que daqui a um mês você já recuperou todo esse dinheiro? Não, ele vai vindo aos poucos, você vai ter que ter lucro, mas antes do lucro você vai ter que arcar com os custos e tudo mais, antes de você conseguir ter o retorno de tudo que você investiu. Então, é um negócio que demanda mais tempo. E uma subcategoria desse tipo de investimento que tem sido muito ofertada e que é, assim, dentro também do espectro de risco desse tipo de fundo, o mais arriscado, que é o que a gente chama de... Desculpa, gente, são todos termos em inglês, eu vou tentar colocar o mais próximo, mas quando vocês se depararem aí, vocês vão ver private equity, o mais próximo vocês vão ver fundos de participação. É os de venture capital, que são o quê? Capital de risco. Normalmente são os fundos que vão o quê? Investir em empresas em que estágio? Lá no estágio inicial, quando elas estão começando, muitas até naquela fase pré-operacional, quando alguém teve uma ideia, está desenvolvendo um protótipo, está começando, é uma ideia que talvez já foi validada, né? Viu-se que tem potencial, mas ninguém testou ainda. Talvez o projeto inicial não está pronto, você não tem um produto ainda, você não sabe exatamente qual vai ser aquela aceitação, se você vai conseguir colocar por aquele preço. Então é o estágio mais arriscado. Inclusive, tem alguns fundos até que são para startups, que são as empresas menores mesmo, que estão começando para você dar aquela alavancada, contratar mais gente, conseguir colocar o negócio para rodar. Então, é mais risco. Claro que o potencial de retorno é maior, porque aí você vai participar, assim, de uma parte maior da cadeia. É diferente quando eu pego um negócio que já é consolidado, mas ele precisa de algumas melhorias ou ele não tem capital aberto. Então, eu pego um negócio familiar, tradicional no Brasil, que já funciona há muito tempo, já tem mercado, já tem um produto testado, é questão da gente dar uma garibada ali, melhorar, né, lapidar aquele diamante bruto
para colocá-lo no mercado nos modos corretos, para ele poder, né, realmente ter ações listadas em bolsa ou por algum concorrente ou alguma empresa internacional se interessar, outro fundo também, do que quando eu tô começando. Falar, eu tenho um protótipo aqui, eu vou começar com esse produto, eu tenho uma ideia para um aplicativo, para um serviço, mas eu tenho que começar a desenvolver tudo ainda. Então tem que tomar cuidado, porque além da iliquidez, é um tipo mais arriscado, sim. Quando você vê venture capital, startup, você sabe que eu estou fazendo um investimento numa empresa lá no estágio mais inicial. Provavelmente vai demorar mais tempo e eu tenho risco. Tem risco de não dar certo. Quantos produtos vocês já não viram aí que no papel parece ótimo, você testa, você conversa com as pessoas, não, claro, eu tenho interesse, não sei o quê. Mas na hora que você começa a vender mesmo, tá na prática, não é tão fácil assim. Todo mundo que prometeu não compra. Às vezes você tem algum concorrente que veio junto e lança junto com você, né? Tava trabalhando ali em paralelo, você não sabia e resolve lançar junto com você o produto. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. Eu tenho visto isso crescendo bastante também. Por último aqui, né, a que mais surge aqui, que o pessoal mais pergunta, né, que toda semana tem alguém, as criptomoedas, né? Particularmente o Bitcoin, que é a moeda ícone aí, né, a mais antiga, a mais conhecida, mas a gente tem outras moedas surgindo também. Então, primeiro a grande dúvida, né? Muita gente fica assim, mas eu não sei, porque você tem que abrir conta numa corretora específica que negocie criptomoedas, que negocie Bitcoin. Então as pessoas ficam muito preocupadas. Então, algumas corretoras têm disponibilizado o quê? Fundos. Fundos, assim como a mesma lógica que eu falei, por exemplo, em alguns vídeos aqui sobre ações. Se você vai começar e você não se sente seguro em abrir uma conta e decidir se você quer comprar Petrobras, Vale, Magazine Luiza, o que você faz? Você fala, vou investir num fundo de ações. Aí eu delego para alguém fazer esse investimento por mim, escolher. Eu vou lá e ponho R$1.000 e eu deixo para alguém, para uma equipe especializada, decidir por mim se eu devo comprar, se eles devem comprar Petrobras, Vale, Magazine Luiza, não comprar nenhuma delas, comprar outras. Então a gente vai ter isso daí. No caso de criptomoedas, eu percebi que tem alguns fundos, né? Tem uma corretora que eu recebi estes dias que criou um fundo só para bitcoins, então você vai investir em bitcoins, mas o interessante é que ele não ia investir 100% do capital, ela ia pegar 20% do capital e para colocar em bitcoins, e a diferença ia ser colocada em renda fixa, títulos públicos, outras coisas. Não necessariamente em bitcoins. Então, era até uma forma mais segura de começar, mas você tem que ler. A maioria, quando eles mandaram o anúncio, era assim, invista em bitcoins por meio de um fundo a partir de R$100. Pô, super bom, né? Com o preço do bitcoin, você fala, pô, a partir de R$100 eu tô conseguindo comprar, que maravilha, né? Só que se você fosse olhar, na verdade, então se o bitcoin subir 10%, seu fundo não vai subir 10%, por quê? Ele só tá investindo 20%. Então você acha que você tá super, né, super alinhado com o Bitcoin porque você fez o mesmo fundo, na verdade não é. Já outros fundos, quando você olha o regulamento dele, né, a descrição, eles foram feitos para investir em criptomoedas, mas não só em bitcoins. Então, às vezes você acha que você está investindo em bitcoins, mas tem outras coisas ali, uma cesta de criptomoedas. Então, tem que tomar cuidado, porque também, de novo, você olha lá, poxa, o Bitcoin subiu 10%, aí você olha, pô, mas meu fundo subiu só 5%. Porque ele tinha um percentual em bitcoins, mas ele tem um percentual em outras moedas. Então, muitas vezes não fica claro, tá? Mas assim, se você for fazer, eu já comentei algumas vezes aqui as minhas ressalvas com relação a criptomoedas pela falta de regulamentação, porque elas são moedas que não tem um banco central por trás, não tem um órgão regulatório. Mas se você quer investir em moedas, você fala, não, eu quero, é uma tendência, eu quero testar, talvez uma forma de começar por meio de um fundo possa ser mais vantajoso, somente se for um fundo que é oferecido por uma corretora grande, que é gerido por uma empresa grande, porque aí você fala, bom, pelo menos eu sei que tem alguém responsável ali, né? Que vai procurar investir esse dinheiro corretamente, que vai entender. Você pode começar com um fundo desse, por exemplo, que não é 100% em criptomoedas, se você não quer correr o risco direto, do que ir lá comprar. Mas se você falar, não, eu quero comprar a moeda, eu não quero saber, não vou pagar a taxa de administração para fundo, eu quero. Aí talvez seja interessante, de fato, você se concentrar no Bitcoin, porque é a moeda que tem mais liquidez, ou seja, que tem mais comprador e vendedor. Porque aí se você comprar e falar, nossa, eu tive um super ganho, na hora de vender, você consegue vender esse negócio. Porque muitas vezes eu vejo gente falando, eu vou apostar numa moeda nova, em alguma criptomoeda nova, porque essa aqui é menos conhecida, ela tem mais potencial de ganho, porque o Bitcoin já está muito valorizado, já tem muita gente. Ok.
Só que aí você vai lá e fala, nossa, o negócio valorizou 50%, 100%. E na hora de vender, tem alguém para comprar de você? Essa que é a questão. Vamos fazer uma analogia com os imóveis de novo. É como você falar, qual que é o preço de mercado do imóvel? Ah, é tanto. Mas você só vai saber se aquele preço vale na hora de vender. Normalmente ele tem que ser baseado o quê? Em negócios que foram feitos recentemente. Então o problema de moedas menos conhecidas, menos líquidas, que o Bitcoin é isso. Você pode ter um potencial maior, mas de rendimento num prazo mais curto, mas o problema é, tenho para quem vender, consigo vender? Isso não adianta o dinheiro ter dobrado, ter triplicado, se na hora de vender você vai ter que baixar tanto o preço que você vai perder parte disso, né? E eu vou aproveitar o gancho aqui, nessa parte de criptomoedas, o que me preocupa, mais do que isso, às vezes não tem liquidez, você vai ter que vender por menos, ou você fez um fundo e não era 100% na Bitcoin, mas tem um pouco de renda fixa ali, é que no campo das criptomoedas é onde a gente tem a maior armadilha, além de outras categorias que eu vou citar, mas é onde a gente tem uma grande armadilha, o que é? As fraudes. Se vocês acompanham o mercado, a gente teve muitos casos de fraude, principalmente tanto com Bitcoin, não sei se vocês lembram o caso aí do cara que falou que era o rei do Bitcoin, na verdade ele não investiu o dinheiro das pessoas em Bitcoin, quanto com essas moedas novas. Vocês lembram do Ronaldinho Gaúcho também? Não, apostando, colocando lá a cara como garoto propaganda para uma moeda nova, prometendo. E aí a gente cai no tipo de armadilha mais perigosa, porque essas que eu citei para vocês até agora são as armadilhas o quê? Você pode perder dinheiro porque o negócio era mais arriscado do que você imagina. Você não sabia todos os riscos envolvidos. Aqui é uma armadilha que é a pior, porque a gente está no terreno da fraude, do golpe, em que não tem nenhum investimento por trás. É alguém tentando pegar teu dinheiro e vazar. Entendeu? Sumir com ele sem te dar nenhum retorno. Você não tem nenhum, que a gente chama, nenhum lastro ali atrás. E a gente vê muitos casos isso de criptomoedas, né? Criptomoedas, alguns investimentos em imóveis também, eu já recebi investimento coletivo em imóveis, então não era fundo imobiliário, era você se juntar com outras pessoas para comprar vários imóveis. O mesmo, assim, a mesma ideia do fundo imobiliário, só que o fundo imobiliário tem um administrador, tem uma equipe responsável. Aí era você juntar e alguém tá ali por trás coordenando a compra dos imóveis, um negócio que me pareceu na época um pouco suspeito. E empréstimos também, né? Olha, ganhe muito mais dinheiro, em vez de emprestar para o banco, empresta para o fulaninho de tal, empresta para a empresa tal, que você ganha muito mais. Plataformas fazendo intermediação de empréstimos, tá? Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Porque aí, nesse caso aqui, não é apenas o risco. Olha, você tem o risco de ter perdas ao longo do caminho, que são inerentes ao mercado mesmo. Aqui, a gente está falando de risco de fraude e de golpe mesmo, de alguém catar teu dinheiro e ir embora. Né? Então eu vi muito isso nessa parte de criptomoedas, principalmente moedas novas, essas questões de negociação de imóveis, compra coletiva de imóveis e fazer empréstimos. Então o que você tem que tomar cuidado? Né? Você fala, como é que eu não caio nisso? Né? Então eu também listei aqui alguns pontos de atenção para você tomar cuidado quando aparecer alguma coisa aí que te pareça suspeita. Né? O que você pode ver? Primeira coisa para chamar atenção, gente, é assim, rendimentos extraordinários, sabe? Você vai ganhar 1% ao dia, sabe? Você fala assim, 1% ao dia, dá mais de 30% ao mês. Você vai conseguir ganhar mais do que o banco cobra de cheque especial hoje em dia, que é em torno de 12% ao mês. Você vai ganhar mais que o banco numa das categorias mais arriscadas, em que você sabe que sempre ganha. Você fala, poxa, então isso é o maior, assim, que vai te chamar a atenção. Aí você fala, mas eu não tenho referência, eu não sei o que é. Então vamos dar uma olhada. A gente teve uma live que eu também falei a questão de CDI, né? E Selic. Então hoje a Selic está em 2,75 ao ano. Se a gente for ver isso por dia, é 0,00. É bem pouquinho que dá por dia. Então o CDI aí hoje, por mês, então sei lá, 2,75. Por mês a gente está falando de uma coisa que está dando 0,12, 0,13, mais ou menos. Aí alguém te promete 1% ao dia. Então, quer dizer, o CDI, que é a base mais segura, CDI Selic, tá dando 0,12 por mês. Alguém vem e te promete uma coisa que vai dar 1% ao dia. Às vezes até mais, já vi 3% ao dia. É um negócio muito extraordinário. Acho que nem a agiota não cobra tanto juro assim, por mês. Sabe? Então, isso já é para acender uma luz assim, vermelha. Falando, complicado. Mas se mesmo assim você fala, poxa, mas às vezes é um conhecido que te falou, né? Chegou por aí, você tá muito tentado, o que você vai olhar? Então você tem que entender, pergunte pra quem, porque normalmente vai ser alguém que vai te oferecer isso. Será que
pessoa consegue esclarecer qual que é a origem desse recurso? Tá bom, eu vou ganhar 1% ao mês, mas como que eu vou ganhar? Por exemplo, quando eu vou investir num negócio e alguém te chama para ser sócio, o que a pessoa tem que falar? Olha, vem ser meu sócio no restaurante, porque aqui na região normalmente os restaurantes faturam tanto, tem um giro, tem uma margem, a pessoa consegue mais ou menos te explicar. Se ela realmente quiser te vender um negócio, quiser que você seja sócio, ela tem que te trazer alguma coisa mais sólida. Se você for pedir um dinheiro no banco, eles vão te questionar também. Escuta, mas qual que é a garantia? Então, pergunte aqui, tem alguma garantia? Tá, esse 1%, mas de onde vem? Se a pessoa não conseguir te explicar, tem coisa ali. Porque um bom vendedor, né? A gente fala, é aquele que sabe te explicar tudo. Né? Se você for comprar um carro, uma concessionária, o bom vendedor é aquele que está ali há anos, ele já conhece a marca, sabe o que é melhor, sabe se você já teve um carro daquela marca, sabe fazer a comparação de um modelo para o outro, te explicar. Se você pergunta, mas esse carro é bom aqui, e a pessoa não sabe te explicar direito como funciona, desconfia. Além disso, essa questão, por exemplo, que eu falei pra vocês também de compra coletiva de imóveis, por exemplo. Você comprar imóvel, não sei se vocês já fizeram essa experiência, você precisa levantar uma certa documentação. Não basta a pessoa te falar, tá, que eu tô vendendo esse imóvel. Você tem que saber se ela é dona daquele imóvel, se aquele imóvel não tá com algum impedimento. Enfim, se você não vai correr algum risco de comprar e algum dia você ter um problema de alguém tentar te tirar esse imóvel. Então também, se você for fazer algum desses tipos de investimento, não só dos imóveis, mas principalmente com imóveis, você precisa da documentação. Você pergunta, quando o negócio é legítimo, eles te apresentam a documentação. Se você for comprar um apartamento de uma construtora, né? Então, um apartamento que está em construção e você pedir os documentos da corretora, você for atrás, você consegue ver. Se a construtora te nega, você começa a perceber que ela tem problemas ali, também já acende uma luz vermelha. Então também, se você pede documentação e as pessoas não conseguem te mandar, falam que não tem, jogam a culpa na burocracia, desconfie. Outra coisa, você tem que ver quem te mandou isso. Às vezes um conhecido te repassa uma oportunidade de investimento que ele recebeu de alguém. Mas assim, qual que é a corretora? Qual que é a empresa que tá, né? Porque normalmente a gente tem muitos escritórios também que representam grandes corretoras. Se a gente pegar a XP, o BTG, tem muitos escritórios por aí que representam, né, a XP. Então a XP tem escritórios em São Paulo, em Rio de Janeiro, mas nas outras cidades menores ela não tem escritórios próprios. Então ela tem os agentes autônomos que representam. Então veja, essa corretora aqui, eu já ouvi falar dela, ela tem autorização para funcionar? E isso a gente consegue ver pela CVM, né? A gente consegue procurar, será que ela tem um site, ela existe mesmo? A pessoa que te ofereceu, olha, é o fulano de tal da corretora XPTO. Tá bom. Esse cara, ele tem a certificação? Porque para ser agente autônomo, para você poder fazer esse trabalho de ser representante de uma corretora e vender os produtos, você precisa ter uma certificação da Ancor. Você precisa ter uma certificação, você tem que fazer uma prova. Pergunte para essa pessoa, você tem a certificação? Procure saber se ele é certificado. Quem é certificado adora colocar na assinatura do e-mail, não sei o que tem. Procure saber se essa pessoa tem mesmo, né? Pergunte para ela, veja na corretora, né? Procure saber nessa, por exemplo, às vezes eu falo, tô vendo um escritório que representa a XP. Veja no site da XP, esse escritório tá afiliado a ela mesmo? Ligue para lá e fala, olha, ligue para esse escritório. Então, olha, esse escritório de fato é filiado à XP. Ligue no escritório, olha, o fulano de tal trabalha aí mesmo, ele tem o registro, ele fez essa certificação, procure saber se essa pessoa é. Porque às vezes ela pode mentir, eu trabalho pro escritório tal. Será que você vai saber mesmo? Ainda mais hoje que a gente tá nesse momento de fazer tudo virtualmente, online, de ter essas restrições de ir pessoalmente, às vezes pode ser que o escritório nem exista, né? Então procure saber disso. Quem é que está intermediando esse negócio? É o escritório que já existe? Ele tem tradição? Né? É um negócio imobiliário. Essa empresa é do ramo de construção? Já existe? Será que tem algum problema? Porque normalmente, né, hoje em dia é até mais fácil a gente encontrar com a internet também empresa que já teve problema, gente que já teve problema no mesmo ramo, a gente se procurar, consegue encontrar. E por último, o que mais chama atenção, gente, o que não pode acontecer nunca, que eu já comentei algumas vezes também. A pessoa te oferece e fala, olha, mas você tem que transferir o dinheiro para a conta de uma outra pessoa, tá? Você vai, eu sou representante aqui da corretora, não sei o que, mas você vai transferir para minha conta ou você vai transferir para a conta da empresa. Gente, qual a prova que o investimento é seu? Ele está atrelado ao seu CPF. Fundos de investimento, ações, tesouro direto,
se você olhar sempre, né, não só no site da corretora, mas existem outros órgãos onde isso aqui também fica registrado, site do Tesouro, a gente tem as ações também que ficam na CBLC, que é a parte que custodia as ações. Se a gente pegar CDBs, outros títulos de renda fixa, a gente tem a CETIP, que agora faz parte da B3 também da Bolsa, onde isso fica como se fosse um cartório. Então tudo isso fica atrelado ao seu CPF. Se você acessar, eu também fiz um vídeo que tá no YouTube falando sobre isso, né? Posso voltar nesse tema se vocês quiserem. Você acessa lá, você tem uma conta, a corretora tem que te cadastrar, você consegue ver. Olha, realmente, tá lá, Érica, o CPF e tal. Ah, aquele CDB que eu fiz tá registrado ali no meu nome. Então tome muito cuidado, porque dos casos que eu li de fraudes com criptomoedas, com outros investimentos também, inclusive gente que era ligada a alguns escritórios, né, que representavam corretoras, e a pessoa falava, não, olha, porque às vezes você fez, né, você foi lá, você ligou, você viu que o escritório, ok, é filiado àquela corretora, a pessoa tem a certificação, mas isso não é 100% de garantia que ela vai ser idônea. Então, se a pessoa falar, olha, mas você vai ter que transferir para uma outra conta, você fala, só faz investimento se for para uma conta da sua mesma titularidade, na corretora. Você pode transferir da sua conta do banco, né, sua conta ali de movimentação para a conta de investimento da corretora, mas tem que ser uma conta sua no seu nome, nunca para terceiros, tá, gente? Então, esses aí, então, né, vamos repassar aqui então. Viu o rendimento muito fora da curva, muito fora do normal? Acende ali uma luz amarela. Você pergunta para a pessoa que está te oferecendo isso daí, mas de onde que vem? Como é que vai ter esse rendimento tão bom aí que você está me oferecendo? A pessoa não consegue explicar, patina. Parece um negócio meio mirabolante. Você pede para ver alguma documentação básica. A pessoa, não tem, não saiu ainda, tá emperrado, joga a culpa no cartório, joga a culpa em algum órgão regulatório. Desconfia, porque quem quer vender e não tem nada a temer tem que ter essa documentação. Veja, então, se a empresa e a pessoa, o representante comercial, o assessor, o gerente que está te vendendo isso, tem uma certificação para isso. Então, se for da área imobiliária também, vê. Ele tem o Cresce para atuar na área imobiliária? Se ele é assessor de investimento, ele tem essa certificação da Ancor? Esse escritório é realmente ligado a essa corretora ou a essa empresa imobiliária? Verifique isso e nunca transfira dinheiro para a conta de terceiro. A não ser que você esteja comprando um imóvel, que aí você vai ter que transferir dinheiro para a conta do vendedor, mas a pessoa da corretora te pediu, não, olha, a gente vai fazer, mas manda o dinheiro para essa conta aqui, cuidado, porque uma vez que você, por sua livre e espontânea vontade, faz uma transferência, faz um Pix, uma TED para uma conta de terceiro, mesmo que você provar que é fraude, o banco não é obrigado a te devolver o dinheiro depois porque você foi lá. Você vai ter que entrar com processo, vai ter que ir atrás, vai ter que dizer que você foi vítima de uma fraude, começar um processo todo para reaver esse dinheiro, tá bom? Então, tomem muito cuidado. Tudo isso que eu falei antes são produtos, né? Fundos multimercado, ações, fundos imobiliários, private equity, criptomoedas, tem riscos, mas são riscos de mercado que você e todo mundo que investe naquele tipo de produto está correndo. Você tem que saber. E tá ciente quando você decidir investir que você pode sim ter perdas ao longo do tempo. Agora, essa última aqui, essa parte, é para tomar muito cuidado porque são as armadilhas mais perigosas. É onde a gente tá no terreno do golpe, da fraude, porque aí realmente a gente vai ter que ir para um lado judicial para recuperar. Não vai ser só ter paciência, aguardar, dizer, um dia o mercado volta. Aqui é golpe mesmo, é quem levou seu dinheiro e que você pode nunca mais reaver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo seja útil. Eu acho muito importante, né? Acho válido que o mercado agora, né, de investimentos esteja ficando mais diversificado no Brasil, que as pessoas estejam procurando outras alternativas, mas tem que vir acompanhado de educação também, gente, porque senão você perde dinheiro e aí vem aquela história de o mercado financeiro não presta, é só para especulador, eu não devia ter me arriscado, tudo mais, e na verdade foi por falta de conhecimento mesmo, né? Se você refinar um pouquinho e der uma olhada aí, você não corre risco sem estar ciente, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês e lembrando, a live vai ficar salva no canal do YouTube Érica Finanças. Se você não está inscrito lá ainda, inscreva-se e eu aguardo vocês na próxima semana. Uma boa noite, um bom final de semana para todos e até mais!